SESI Araraquara é campeão da LBF. Eu sou o Fábio Toledo, você está no Duas Saídas e não passou do jogo 4. Pela primeira vez na série aí das finais da Liga de Basquete Feminino, o mandante venceu. E foi o SESI Araraquara aqui jogando no ginásio do SESI da Vila Leopoldina, na capital. Terminou aí com a vitória por 65-57 e terminou, né, a LBF, né? Encerrou a LBF com mais um título tricampeonato para a equipe de Araraquara. Vamos trazer, né, repercussão dessa última partida, do título do SESI. E você já vem comigo aí, deixando seu like, compartilhando, comentando também como é que você vê esse título do SESI e também, né, o vice-campeonato, a derrota do Sampaio. Bom, vamos falar, né, desse jogo 4 que foi, de novo, né, mais tenso, mais emocionante do que bonito de se ver. Mais um ponto importante, que assim como foi no jogo 1, no jogo 2, o SESI ditou o ritmo. O primeiro período ele teve um bom trabalho de marcação aí das equipes, né, naquelas jogadoras que vinham chamando aí o jogo nas outras partidas, né, principalmente a Vitória Marcelino do lado do SESI e a Tainá Silva pelo Sampaio. As equipes começaram apostando também, né, no jogo interno, um pouco diferente, né, das tentativas de 3 pontos dos outros jogos, tendo aí a Aline Moura como destaque dos dois lados da quadra, né, defendendo e atacando muito bem. Aí, nisso, o SESI conseguiu, né, um melhor aproveitamento nos arremessos. De 14 arremessos tentados, 7 o time fez, né, 50% de aproveitamento, contra 4 em 17 do Sampaio. Ainda assim, o time maranhense conseguiu pontuar em lances livres e isso deixou o jogo próximo, né? No final do primeiro período, estava 18-15, né? Mesmo com o SESI melhor, a diferença era curta. No segundo quarto, o Sampaio teve aí a sua dupla Laís e Tainá Silva aparecendo, né, com mais qualidade, empatando o jogo logo no começo da parcial. E aí depois, com a Letícia Josefina, o time passou à frente, fazendo 25-23. Mas o pior desse cenário pro SESI não era nem o placar, né, mas a situação de faltas da Vitória Marcelino, um jogador que pra mim é MVP das finais. Ela cometeu 4 faltas, né, isso com 5 minutos pro intervalo, né, já tava pendurada. Então, praticamente acabou o jogo para ela, né? E isso também exigia das outras jogadoras se apresentarem, né? E aí o time de Araraquara acabou encontrando outras referências. Primeiro, seguiu tendo já a referência desde o começo da partida, a Aline Moura, jogando muita bola, né? E também apareceu aí a Manu de Oliveira, a Evelyn, a Sossô, e aí o equilíbrio se manteve até o intervalo, com o Sampaio na frente, vencendo por 39-37. Já na volta para o segundo tempo, o Sampaio ele se precipitou demais nos ataques. Já foi um início bem ruim logo nesse começo. A defesa do SESI ela conseguiu ser mais agressiva, né? Encaixou ali o jogo no garrafão, né? Que evitou muitas infiltrações, muitas jogadas ali embaixo do time maranhense. E principalmente, né, dificultou o trabalho da Laís na armação. Conseguiu algumas roubadas de bola, pegando por trás ali, né, a bola da armadora do Sampaio, que estava jogando praticamente sozinha ali na armação, né, uma vez que a sua companheira Kaká não estava com condições físicas de jogo, mas um desfalque que aconteceu aí, né, nas finais, além da Sassá, que já estava ao longo da temporada, a Kaká também, e pelo que eu vi no jogo 3, ela sentiu o ombro, alguma coisa nesse sentido, e aí fica muito difícil mesmo de jogar. E essa boa defesa deu mais confiança também no jogo do ataque do SESI, que conseguiu bolas ali na transição e conseguiu fazer 46-39 no placar. Foram quase 4 minutos sem o Sampaio pontuar, né, sem o seu jogo de transição, até que a Tainá, ela enfim conseguiu aí uma cesta, e o prejuízo ali do momento foi até pequeno, né, para o time maranhense, uma vez que o time ficou 4 minutos sem balançar a redinha, né, e só tinha 5 pontos atrás. E com isso também foi a chance do Sampaio virar, né, porque o SESI travou nos 46 pontos, só que o Sampaio também não conseguiu capitalizar. Enfim, foi um quarto de boas oportunidades para as equipes construírem uma vantagem para o final, só que não conseguiram, né, e aí restou as equipes aí o último período. O placar terminou no terceiro quarto 51-49 para o SESI, ou seja,
No final dos 3 períodos, a vantagem não tinha passado de 3 pontos, né, entre as equipes. Só que aí, tal qual o terceiro período, o SESI entrou bem melhor nos 10 minutos finais. Teve uma defesa muito forte, né, da equipe de Araraquara, forçando erros do Sampaio, alguns erros também não tão forçados assim. Garrafão praticamente anulado, né, especialmente a Gabi Guimarães, um jogo fraquíssimo, terrível dela. Teve sérios problemas ali para conseguir se impor, principalmente para cima da Aline Moura. O SESI fez 5-0 ali no começo, também teve suas bobeiras no ataque, não conseguiu ali capitalizar novamente, né? Mas a defesa seguiu compensando, né? E também pegou na mente do Sampaio, né? Essa dificuldade em pontuar. O Sampaio viu o cronômetro, né, escorrer e a equipe ficar quase 9 minutos zerado. Quase o quarto inteiro sem pontuar. E isso é terrível, né? Explode na cabeça do jogador. E mais do que o quarto ter sido terrível, né? Foi um segundo tempo muito fraco do Sampaio. O time fez apenas 16 pontos nos 20 minutos. Para você ter uma ideia, no primeiro tempo o Sampaio fez 39. Né? Não conseguiu nem chegar perto, né, dessa mesma marca. E o SESI também nem brilhou tanto assim, né? Fez 29 pontos no segundo tempo, mas que não parou de balançar a redinha. E isso foi fundamental aí para fechar a série e garantir o título, né, com essa vitória por 65-57, né, e comemorar, né, mais do que qualquer coisa, fazer a festa com esse título da LBF. E é um título mais do que merecido para o SESI Araraquara, de um time que talvez tenha mais perdido jogadoras aí do que trazido em relação à temporada passada, né, perdeu algumas referências importantes, jogadores experientes. Lógico, outras chegaram, né, e que contribuíram para manter a equipe, mas o principal mesmo foi que a equipe teve um padrão de jogo desde o início da LBF, né, desde as primeiras partidas ali, né, e aí méritos do técnico Fábio Apolinário também, que tirou aí o melhor do seu grupo a partir do trabalho defensivo, com uma defesa forte, para a partir disso se impor no ataque. O SESI não teve a melhor campanha, né, na primeira fase, mas ele cresceu nos momentos certos. E principalmente ele foi superior ao seu grande adversário, o Sampaio, aí para conquistar a Copa LBF e depois agora o tricampeonato da LBF. E aí pro Sampaio fica o questionamento, né? O time trocou de técnico no meio da temporada. Tinha um acordo ali do Davi Pelosini com o Sampaio que ele tinha que ganhar a Copa LBF e a LBF. Pô, e aí se ele não ganhasse a Copa LBF, ele sairia. Mano, que acordo patético é esse, né? Mas enfim, né, foi esse o definido, né? E aí, troca de técnico no meio da temporada, o time também perdeu a Sassá, né, no meio do caminho, lá no primeiro turno ainda, mas tinha jogadoras ali para compensar, né? O segundo turno foi com outras atletas, com a chegada da Tainá Silva, da Letícia Josefino, então tinha jogadoras ali para compensar essa perda da Sassá, embora a Sassá seja um nome extremamente decisivo para a equipe do Sampaio, notório na última temporada. Mas essas jogadoras na reta final não compensaram, né? Principalmente nas finais. E aí em 4 jogos o time só conseguiu se impor em 1, né? No jogo 3. E aí se tivemos o SESI com o coletivo, né? Mas também com as atuações marcantes da Vitória Marcelino, da Débora, da Manu de Oliveira, né? E nesse jogo 4 a Aline Moura, né, com uma atuação sensacional. O Sampaio teve a Laís, talvez mais consistente dentro do seu elenco, mas, por exemplo, a Tainá Silva foi entrar na série quase no final do segundo jogo, né? Até levou para prorrogação, mas chegou um pouco atrasada, né, na decisão. A Tainá Paixão, muito inconsistente, não apenas nas finais. E principalmente, né, a Gabi Guimarães, que foi MVP da última temporada, chegou como grande nome, talvez grande contratação da equipe na temporada, e foi muito bem na fase de classificação, né? Se a escolha do MVP fosse apenas a fase de classificação, a Gabi Guimarães teve um desempenho absurdo, poderia ser de fato a melhor atleta, mas aí fechou as finais com um desempenho para esquecer, né? Teve uma partida digna de MVP talvez no jogo 3, mas ficou nisso. E terminou o último jogo zerada.
no bolso da Aline Moura. Mas assim, apesar disso tudo, tomara que o Sampaio mantenha uma base, né? Busca um fortalecimento aqui, outro acolá. Porque eu achei que assim, tem um grupo forte que pode dar mais liga aí, ficando mais uma temporada juntas. E assim, elenco tem. Agora precisa ter um time para encarar o SESI, que é um time, no sentido amplo assim, da coisa. Então, parabéns pro SESI Araraquara, parabéns pra torcida do SESI. SESI que mantém a sua hegemonia também no basquete feminino, né? Não é só no masculino com o SESI Franca. E é isso, pessoal. Uma ótima temporada aí da LBF foi pra conta. É uma temporada com novas equipes surgindo. Tivemos algumas perdas importantes, né? Mas eu acredito que, quem sabe, na próxima temporada a gente não tem um crescimento, né? Ampliando aí a LBF. Foi interessante ver a Praça de Ourinhos voltar até com um time competitivo. O time de São José evoluindo, né? Crescendo. Campinas, mesmo com altos e baixos, ali alguma questão de montagem de elenco, conseguiu aí bater de frente também. Talvez das equipes mais tradicionais aí o Santo André tenha deixado a desejar, mas é um cenário que temos uma expectativa positiva, né, para as próximas temporadas, a partir também do planejamento, né, da LBF, das novas exigências, né, para solidificar não só a liga, mas também as estruturas das equipes, enfim. Tomara que próximo ano aí da LBF seja de crescimento também. Uma coisa eu tenho certeza, né, que SESI, Araraquara e Sampaio estarão entre os favoritos novamente, né, mais uma edição. Beleza, pessoal? É isso aí. Encerramos então a nossa cobertura da LBF dessa temporada. Obrigado demais para você que acompanhou. E é isso. Voltamos com a LBF no próximo ano, mas o Duas Saídas continua sempre aqui acompanhando o basquete brasileiro, seja masculino, seja feminino. Beleza? Forte abraço. Falou!